Vamos então continuar a parte 2 da aula 3 de cinética química. Lá na parte 1 da aula 3 eu terminei nessa letra B aqui do nosso exemplo, onde eu tenho a reação de decomposição e os dados dessa decomposição da substância, que é o N2O5, estão tabelados aí. Então, para assistir essa parte 2 aqui, você tem que ter assistido a parte 1 para entender, tá? Nós vamos então para a letra C agora. Está pedindo para determinar a velocidade média de produção agora, tá? Nós calculamos antes de consumo de substância que está no reagente, agora é de produção. O NO2, nesse intervalo de tempo aí, ó, de 0 a 5 minutos. Aqui eu tenho a tabela de novo, só que agora é do NO2, que é essa substância aqui, ó, no intervalo de 0 a 5. De 0 a 5, o início é o 0 e o final o 5. Então, velocidade vai ser de 0 a 5. Eu coloco aqui só para me orientar, tá? Porque eu tenho muitos intervalos de tempo aqui para ficar mais fácil. Não é obrigatório fazer isso. A variação da concentração, vou colocar aqui de novo, a variação da concentração, da quantidade, né? Que é o ΔQ. Aqui, lá na aula inicial, eu coloquei um colchete aqui, esse Q, mas não precisa, porque esse Q aqui pode ser concentração molar, massa, volume. Então vai ser variação é sempre final menos inicial, né? Então do NO2 vai ficar 0,064 menos 0, né? Porque no tempo 0 não tem produto ainda, né? Então a concentração dele é 0. Dividido por 5 menos 0. Lembra que lá quando é consumo do reagente eu tenho que calcular em módulo, porque a velocidade vai dar negativa? Aqui não precisa, né? Porque a concentração, ó, ela vai aumentando. Então não precisa ficar preocupado com isso. Então vai ficar 0,064 dividido por 5. Fazendo essa continha aqui, isso vai dar 0,0128. Então a velocidade de formação do NO2 nesse intervalo de tempo aí é de 0,0128 mol por litro por minuto. Mol por litro por minuto, né? A concentração está em mol por litro e o tempo está em minuto. Então é mol por litro por minuto. Beleza? Tranquilo, né? Letra D. Determinar a velocidade média de produção do NO2 também entre o intervalo de tempo 5 e 10. Mudou o intervalo de tempo, né? Entre 5 e 10. Então 5 agora, vou até apagar aqui, né? Vai ser o inicial e o 10 o final. Então velocidade entre 5 e 10. Vai ser a variação da concentração dividido pela variação do tempo. No intervalo vai ficar 0,112 menos 0,064. Aqui os valores, ó, pera aí, deixa eu apagar. Esses dois valores aqui. Dividido, opa, difícil escrever aqui, mas nem tanto, né? É um tantinho sim. Dividido por 10 menos 5, sempre o final menos o inicial. 0,112 menos 0,064, isso aqui dá 0,048. Dividido por 10 menos 5, 5. Dividido por 5, então, fazendo essa divisão aqui, nós vamos achar 0,0096. Então, a velocidade de formação do NO2 é de igual a 0,0096 mol por litro por minuto. Pessoal, só uma observação aqui, essa unidade, mol por litro por minuto, ela pode aparecer assim, ó, mol por litro vezes minuto elevado a menos 1, tá? Sempre que uma unidade de medida estiver elevada a menos 1, é porque ela está no denominador da fração, tá? Então pode aparecer assim, beleza? Então essa substância aí ela está sendo formada nessa quantidade, 0,096 mol para cada litro de solução em 1 minuto, tá? Mudou a quantidade formada porque o intervalo de tempo mudou, né? A quantidade que vai sendo formada
ela varia com o passar do tempo, né? É igual quando você anda de carro, né? A sua velocidade média ela vai mudando dependendo do seu percurso, né? Dependendo do seu pé lá no acelerador. Se você pisa mais, sua velocidade média vai aumentar. Se você pisa menos, ela vai diminuir. Na letra E aqui, ó, determinar a velocidade média de produção, agora é do O2, no intervalo de tempo 5 e 10 minutos. Percebo que aqui eu não coloquei os dados da tabela, eu poderia utilizar lá os dados da tabela, mas aqui não vai precisar. Por quê? Quando você tiver que calcular a velocidade de uma substância, mas você não tiver os dados dela e tem de outra substância, você vai usar a proporção estequiométrica. Então, tudo isso que eu fiz aqui, ó, esses cálculos que eu fiz, eu poderia ter feito só para um e depois achava os outros naquele mesmo intervalo de tempo, tá? Usando proporção. Então, ele está pedindo do O2 no intervalo de tempo 5 a 10 minutos. E vamos supor que eu não tenha tabela, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó, do NO2, eu calculei a velocidade dele lá agora, não calculei? Nós achamos 0,096 mol por litro por minuto. Qual que é a proporção do NO2 para o O2? São 4 mols. Aqui, ó, 4 mols do NO2 para cada 1 mol do O2. Essa é a proporção dessas duas substâncias na reação. Nesse intervalo de tempo aqui, ó, eu calculei a velocidade do O2, do NO2, aliás. Nesse intervalo de tempo aqui, a velocidade de formação do NO2, nós achamos 0,0096 mol por litro por minuto. Nós acabamos de calcular isso. Então, eu vou utilizar essa velocidade aqui para achar do O2. É o mesmo intervalo de tempo. Então, essa proporção ela vai se manter, né? Para cada 4 desse, eu formo um desse. Beleza? Quanto que eu formei desse? 0,0096. Qual que vai ser a velocidade? Eu vou chamar de VO2. Agora é só multiplicar cruzado, né, pessoal? 4 vezes VO2 dá 4 VO2. Isso é igual, lembra que isso aqui é um sinal de igual. 1 vezes 0,096 dá isso aí, né? 0,096. Então, a velocidade do O2 vai ser 0,0096 dividido por 4. Dividindo isso aí por 4, dá 0,0024 mol por litro, aqui, né, por minuto. Então, quero que vocês percebam o seguinte, isso aqui é uma estratégia que você pode utilizar quando nos dados do enunciado, ele te dá os valores de uma substância, só que ele pede de outra. Aí você faz uma proporção, tá? Usa os coeficientes estequiométricos, tá? Dá para fazer isso aqui direto sem fazer a regrinha de 3, né? É só você entender o seguinte, ó. Para cada 4 mols do NO2, forma 1. Então, está formando mais NO2 do que O2. Qual que é a proporção? A velocidade do NO2 é 4 vezes maior do que a velocidade do O2. Então, a velocidade do O2 é 4 vezes menor. Então, posso fazer isso, ó. Velocidade do O2 é a velocidade do NO2 dividido por 4. Ela é 4 vezes menor. Era só pegar o 0,096 dividido por 4, que dá o mesmo resultado. 0,0024 mol por litro por minuto. Aí é só utilizar um pouquinho do raciocínio matemático, vocês conseguem sair dessas situações, problemas, tá? Pessoal, eu falei que ia fazer duas partes, mas eu vou fazer em 3, tá? Eu vou parar essa aula por aqui, porque o próximo conteúdo aqui é a velocidade média da reação. Aí eu quero que vocês percebam a diferença, e para explicar com um pouquinho mais de calma, é melhor parar essa aula por aqui, porque já está inteirando aí quase 10 minutos de aula. Se eu for continuar a explicação aqui, vai passar de 15 e eu prefiro que a aula não passe de 15 minutos, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou explicar como que se determina a velocidade média de uma reação, tá? Até lá!